Menina, me dás a limaraúna da limeira do teu pai. Menina, me dás a limaraúna da limeira do teu pai. Mas a limeira não é minha araúna, mas a lima sempre vai. Mas a limeira não é minha araúna, mas a lima sempre vai. Eu sei meu vestido de centaraúna. Foi moreno que deu. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Tenório, da escola F. Valéria Maia Amorim, localizada no Village Campestre. Hoje iremos dar continuidade ao nosso tema, que é o folclore. O motivo é simples. Quero lembrar que em agosto é comemorado o mês do folclore. Veremos hoje o folclore no Brasil. Saberemos o que é o fato folclórico. Isso e muito mais aqui na Rádio Escola de Maceió, na Rádio Difusora, uma produção da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, SEMED, o folclore no Brasil. Em 1951, foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro Congresso do Folclore Brasileiro. Chamou-se o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore. Nesse congresso, o folclore ficou reconhecido como um estudo da parte integrante das ciências antropológicas e culturais, e que as maneiras de pensar e agir de um povo, preservadas pela tradição popular e pela imitação, e que não sejam influenciadas pelos círculos eruditos, são um fato folclórico. Mas o que é o fato folclórico? Quais são as suas características para que a gente possa identificar e dizer que determinado evento é realmente folclórico? A definição de características básicas do folclore é bastante discutida pelos estudiosos da área. Esse debate nasceu na Europa, espalhou-se para os Estados Unidos e, por fim, chegou ao Brasil. No entanto, mesmo com as resoluções existentes hoje e sendo resultado de mais de um século de estudos e debates, a definição de folclore não é definitiva. Novos estudos e debates têm sido realizados na área e elementos que um dia que foram considerados basilares, hoje já não são enxergados como unanimidade. Assim, é importante pontuar que os elementos levantados nesses textos podem ser ou não frutos de debates e questionamentos entre os especialistas. Algumas das características básicas do folclore são o anonimato, a aceitação coletiva, a transmissão oral e espontaneidade. Irei repetir: anonimato, aceitação coletiva, transmissão oral e espontaneidade. Irei começar a explicar pelo anonimato. São 4 características. O anonimato é o primeiro. Elementos da cultura popular só eram considerados como fato folclórico se fosse anônimo. Atualmente, muitos especialistas questionam esse princípio. A aceitação coletiva. Os elementos da cultura popular só integram o folclore de um país se tiverem sido popularizados coletivamente. Transmissão oral. Os saberes que formam o folclore são oriundos de tempos remotos e transmitidos oralmente de geração em geração. Espontaneidade. Além disso, os elementos do folclore devem surgir de maneira espontânea e são definidores da coesão cultural de um povo. Irei explicar cada elemento. Você não sabe, então, o autor da produção de uma dança folclórica, da letra. Portanto, como o mesmo texto explica,
que os especialistas questionam esse princípio, porque se a literatura de cordel é considerado um produto do folclore, como nós podemos saber então os autores daquela obra? A aceitação coletiva. Veja o envolvimento da comunidade quando chega em determinada época do ano, onde são comemorados, por exemplo, as festas juninas, ou então o carnaval, ou as festas natalinas. Bem, transmissão oral. Os saberes que formam o folclore são transmitidos através da fala. Assim, você não sabe quem é o autor. Terezinha de Jesus deu uma queda, foi ao chão. Acudiu 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. Então, isso eu aprendi a acalentar os meus filhos com essa música de ninar. E então eu aprendi com a minha mãe, e minha mãe aprendeu com a mãe dela, que era minha avó. Isso é uma transmissão oral. O jogo de bola de gude ou chimbra, como você aprende se não for pela observação e se não for pelo ensinamento oral? Você não aprende isso nas escolas. Como fazer uma pipa, um peão, jogar um peão. E espontaneidade. As pessoas se envolvem em determinados elementos, em determinados eventos, de forma espontânea. Não porque está sendo remunerados, mas sim porque faz parte da cultura e ele tem prazer em estar participando. O folclore no Brasil é incrível. No Brasil, em 1965, o Dia do Folclore, vou repetir a data, 1965, o Dia do Folclore foi oficializado durante o governo militar, por meio de um decreto federal. Tal oficialização ocorreu em virtude da grande massa de estudos sobre cultura popular que já havia no país desde o século XIX. Assim como toda nação possui os elementos básicos que deram formulação ao seu folclore. Na cultura brasileira existem crendices, saberes, mitos, lendas, festas, danças, que fazem parte do que é definido como folclore brasileiro. As raízes de nosso folclore são fincadas na cultura europeia, sobretudo a portuguesa, na cultura africana e na cultura indígena. Do folclore brasileiro são muitos conhecidas as lendas de personagens, como o Saci Pererê, a Iara, o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, entre outros. Principais lendas do folclore brasileiro. As lendas misturam acontecimentos reais e históricos com personagens e elementos da fantasia e procuram sempre explicar fatos misteriosos ou sobrenaturais. O imaginário folclórico do Brasil é recheado com diferentes personagens fantásticas. Aliás, cada região do país assume uma história típica de determinada personagem do folclore. Confira agora uma das muitas lendas populares do país. Vamos conhecer agora a lenda do Curupira, protetor das florestas, plantas e animais silvestres. Essa está entre as lendas mais populares do país. De acordo com o mito, Curupira, demônio da floresta, é uma entidade sobrenatural que habita as florestas, assumindo a responsabilidade de proteger a fauna e a flora do ataque de caçadores. Para os indígenas da região norte do país, o Curupira é conhecido como caipora ou caiçara. Essa criatura é caracterizada por ter o corpo coberto por pelos vermelhos, dentes verdes e os pés virados para trás. Aliás, essa última peculiaridade dos pés virados para trás
é usada para enganar as pessoas que tentam segui-lo. Elas acabam por se confundir ao olhar para as pegadas, que indicam o caminho contrário daquele que o Curupira de fato seguiu. A lenda mais curiosa ainda tem a aparência de um menino que está sempre montado em um porco do mato. Por ser uma personagem que habita as florestas, é comum que a sua popularidade seja mais forte na região amazônica. Agora, teremos um momento muito especial do CD Os Cantos dos Foguedos e Danças do Folclore Alagoano, fruto da pesquisa coordenada pelo eterno professor e folclorista Ranilson França, com apoio da Fundação Municipal da Cultura da Ação Cultural. Baianas Mensageira de Santa Luzia, da Mestra Maria do Carmo. Antes, eu quero abrir uma pausa aqui e falar algo muito especial. O professor Ranilson França, ele foi o meu professor na Universidade de Folclore. Foi ele que, tendo uma história já no Colégio Guido de Fongalã, foi ele que me indicou, foi ele que me deu meu primeiro emprego como professor. Minha eterna gratidão a um dos maiores pesquisadores e um dos maiores profissionais da educação que soube valorizar muito exatamente o patrimônio cultural e imaterial do estado de Alagoas. A memória do professor Ranilson, muito obrigado. Então, com vocês, Baianas Mensageiras de Santa Luzia, da Mestra Maria do Carmo. Agora é hora da atividade. Essa atividade servirá para os 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 2. Responda em seu caderno. E enquanto você vai buscar o seu caderno, vamos ouvir Araúna da comadre Florzinha. Menina, me dá essa limaraúna da limeira do teu pai. A limeira não é minha araúna, mas a lima sempre vai. Mas a limeira não é minha araúna, mas a lima sempre vai. Eu tenho meu vestido de seda araúna, Foi moreno que deu. eu tenho meu vestido de seda araúna. Foi moreno que deu. Arrasta o pé pra trás sozinho, Essa araúna não faz como
Acredito que já esteja com caderno na mão e caneta. E vamos para as nossas questões de hoje. A atividade, reforçando, é dirigida aos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos do Ensino Fundamental 2. Responda em seu caderno. Quais são as 4 características do fato folclórico? 2. Como se chama o fato folclórico que os saberes que formam o folclore são oriundos de tempos remotos e transmitido oralmente de geração para geração? Pesquise com seus pais ou avós as músicas que eles aprenderam com seus antepassados. 4ª e última. Qual o nome do personagem da lenda de hoje que nós estudamos? Repetindo. Quais são as 4 características do fato folclórico? 2. Como se chama o fato folclórico que os saberes que formam o folclore são oriundos de tempos remotos e transmitidos, atenção, oralmente, de geração para geração? Pesquise com seus pais ou avós as músicas que eles aprenderam com seus antepassados. 4ª e última. Qual o nome do personagem da lenda de hoje? Olha que ele tinha os pés virados para trás. Tá ok? Foi uma satisfação, muita paz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima semana.